Fala, pessoal! Dando continuidade nos assuntos do direito penal, nessa aula discutiremos dois tópicos do direito penal, da aplicação da lei penal e do crime. Dentre eles, pessoal, existem alguns tópicos, alguns artigos que são mais emblemáticos, onde leva o candidato a errar questões por confundir pequenos detalhes, o que não vai mais acontecer depois dessa aula. Certo? Nós temos o artigo 2º, aqui da aplicação da lei penal, que diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Pessoal, nós temos aqui o conhecido instituto do abolitio criminis, muito cobrado em prova. Significa dizer que, se uma lei penal surge hoje, deixando de considerar crime algo que eu pratiquei ontem, ou algo que eu já fui condenada, que eu já cumpro pena por isso, eu vou deixar de ser responsabilizada. Nós tivemos esse exemplo típico no direito penal, no crime de adultério. Quem praticou o crime de adultério, que embora já tivesse uma sentença judicial transitada em julgado, ou que estivesse respondendo o processo, quando surgiu a lei, que estava abolindo no direito penal o adultério, todas essas pessoas anteriores, que estavam respondendo o processo, que estavam em cumprimento de execução de pena, seja qual for o tipo de pena, ela deixa de responder. Porque nós tivemos aí o abolitio criminis. Algo que era crime deixou de ser considerado. E que, embora eu tenha praticado aquele crime, como surgiu uma lei que está abolindo aquela prática como delituosa, eu não respondo mais. Bem como se eu pratiquei um crime anteriormente, fui condenada, e surgiu uma nova lei, trazendo uma pena mais branda, uma pena menor para aquela prática delituosa, eu tenho que ser beneficiada. Porque se uma lei penal posterior surge me beneficiando, eu tenho que usufruir desse direito. Seja diminuição de pena, seja abolição do crime. Porque a lei penal, se favorece o agente, mesmo com sentença judicial transitada em julgado, ela tem que ser aplicada. É o que o parágrafo único diz. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Nós temos o novatio legem melius, que é a nova lei que beneficia o agente. Mas prestem atenção em uma súmula, que é a exceção. A lei penal mais gravosa aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Significa dizer que eu estou praticando o crime de sequestro, por exemplo. E aí, hoje surge uma lei sancionada, já está em vigor, que aumenta a pena de sequestro. Se fosse um outro crime que não for continuado ou permanente, a pena tem que ser da teoria da atividade, quando eu estava praticando aquela conduta delituosa. Só que se eu estou praticando um crime permanente ou continuado, eu estou na permanência. Enquanto não cessar aquela atitude, a quantidade de leis que surgirem referente àquele crime, ainda que mais gravosa, vai me aplicar. Porque a regra é que, se surge uma nova lei que beneficia, se aplica ao agente. Se surge uma nova lei que prejudica, aí mantém a lei anterior, que estava beneficiando aquele agente. Porque tem que se aplicar a regra da norma no tipo penal da prática delituosa, no momento em que se praticou o crime. A exceção é nos crimes continuados ou permanentes, porque independente de surgir uma lei mais gravosa, ela vai ser aplicada. Mas prestem atenção, a lei mais gravosa só é aplicada se for em crime continuado ou permanente. A não ser, aplica-se o novatio legis melius. Aplica-se a norma penal mais benéfica ao agente, certo? Nós temos outro ponto que é muito cobrado na prova de vocês, da aplicação da lei penal, é o tempo do crime versus lugar do crime, bem como a lei excepcional temporária. Eu disse para vocês que a lei, a regra, é que se aplica a lei mais benéfica ao agente. E que essa lei mais benéfica, ela vai retroagir, porque o intuito dela é sempre beneficiar o agente. A regra é que ela não vai retroagir, mas se ela retroage, aplica-se a mais benéfica. Porque se surgir uma mais gravosa, não se aplica, com exceção dos crimes continuados ou permanentes. A lei excepcional ou temporária são institutos diferentes
mas que traz uma mesma aplicação de punibilidade. Vamos lá. O que é a lei excepcional? Pessoal, a lei excepcional ela surge em um período imprevisível. Nós tivemos aí a Covid-19. Nós sabíamos quando começou e quando ia terminar a Covid? Não. Consequentemente, surgiram leis excepcionais, né? Em que traziam punições, em que traziam modalidades preventivas e regras. E aqueles que descumprissem iriam responder penalmente. Lei excepcional. Ela tem início, mas não sabe quando tem fim, enquanto perdurar aquela excepcionalidade no tempo. A lei temporária não. A lei temporária, quando eu digo começa dia 1º e termina dia 30. É uma lei temporária. A diferença é essa. Enquanto a lei excepcional é enquanto perdurar aquela excepcionalidade, a lei temporária ela traz início e traz fim. Ocorre que, para que se aplique, se a questão ela traz dizendo que foi uma lei excepcional, foi uma lei temporária, o que se aplica à penalidade é o que estava durante sua vigência. O que seria? Por exemplo, esse mês de junho vai ter o torneio, né, vai ter campeonato de futebol. Vários países vão vir até o Brasil participar, né, Olimpíadas, enfim. E aí vai ter uma lei tem uma lei do dia 1º até o dia 30 que está em vigor. E traz algumas condutas previstas como crime, como infração penal quem praticar. Beleza, alguém pratica, vamos supor que alguém pratica uma conduta delituosa, que infringe a lei, né? Só que não é responsabilizado ainda durante a vigência da lei. Mês que vem, né? Vamos supor que mês que vem essa pessoa venha a ser presa. A lei não está mais em vigência, porque era uma lei temporária, tinha início e tinha fim. Ela vai responder por essa prática delituosa? A resposta é sim. Por quê? Se falar em lei excepcional temporária e você infringir a lei, você contrariou a lei, não importa se a lei está vigente ou não. Não importa se a lei é mais gravosa ou mais benéfica. O que importa é que vai aplicar de acordo com o que estava vigente à época. Se você for responsabilizado, praticou o crime durante esse mês de junho, tudo bem. Daqui 10 anos você for preso, você vai responder se essa prática delituosa não tiver prescrita. Por quê? Porque aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Não se aplica em outro momento. Não se aplica uma nova lei benéfica. Você não pode dizer que, embora esta lei não está mais em vigor, não importa. Se a lei é excepcional ou temporária, vai se aplicar as regras durante sua vigência, certo? Nós temos aí a prática do tempo e lugar do crime. Quando se fala em teoria da atividade e da ação, nós estamos falando em tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Então, significa dizermos que tempo do crime é o momento em que se pratica a ação. Não importa que momento foi que teve o resultado, onde teve o resultado. O que importa é que eu pratiquei hoje. O maior caso hipotético que mais vem em prova, mais repetitivo, é quando um menor de idade, com 17 anos, atira e mata alguém. Ocorre que essa pessoa não falece no mesmo dia dos tiros, falece 2 dias depois. E 2 dias depois, esse agente menor de idade já tem uns 18 anos. E aí, se considera o momento em que esse agente faleceu, em resultado dos tiros, ou o momento da prática dos tiros? O momento das práticas dos tiros. Por quê? De acordo com a teoria da atividade, de acordo com o tempo do crime, foi o momento da ação ou omissão. Qual foi o momento dos tiros? Da ação. Ele tinha quantos anos? 17. Então, ele era o quê? Inimputável, porque considere-se a prática ao tempo do crime. No lugar do crime, nós temos a ambiguidade ou mista, em que se considera o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Então, para o lugar do crime, importa onde e quando praticou a ação, importa onde se produziu o resultado ou deveria produzir. Então, leva-se em consideração todo as hipóteses, a situação do caso concreto dos resultados, diferente do tempo do crime. E a questão, a situação hipotética, ela vai deixar claro. Ela vai falar que importava o tempo do crime. Que, de acordo com a teoria da atividade, qual foi o momento da ação ou omissão? O momento em que se praticou a conduta delituosa. Agora, se a questão ela se preocupa em trazer qual foi o momento do resultado, onde se produziu, quando se produziu, ela está falando do lugar do crime. E aí a gente está falando da teoria mista.
onde se produziu ou deveria produzir. E o que faz a diferença na questão? Relacione. Tempo do crime, só me importa o momento que eu pratiquei. O resultado não me importa. O lugar do crime, tanto o lugar em que eu pratiquei a ação ou omissão, quanto onde se produziu ou deveria produzir o resultado, aí isso me importa. Então, são duas teorias muito cobradas que vocês têm que saber diferenciar, tá bom? Do crime, nós temos aí já outro tópico do direito penal em que traz 3 institutos muito cobrados na prova de vocês e que não pode, de forma alguma, confundir, porque as consequências e o que é cada um desses tipos é o que leva o candidato muitas vezes a errar. Iniciamos aqui com a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Pessoal, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, nós temos consequências diferentes. Aliás, nós temos uma consequência, mas nós temos conceitos diferentes. O arrependimento posterior é que nós temos consequências diferentes da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Vejamos. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede o resultado, que o resultado se produza, só responde pelos atos praticados. Vamos aqui. O que é desistência voluntária? É quando o agente ele está praticando uma conduta delituosa, mas ele desiste sozinho, sem ninguém interferir naquela prática. Exemplo, João quer matar Maria, né, e começa a atirar contra ela. Tava com a arma municiada, dá 2 tiros. Só que ele se arrepende, ele diz, não vou matar Maria não. E foge, sem ninguém intervir. Aqui João desistiu. Só que ele não ajudou Maria a sobreviver. Ele atirou e fugiu, deixou Maria lá. Isso é desistência voluntária. Só que se João, querendo matar Maria, dá 2 tiros em Maria e desiste, diz, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não vou matar Maria, não. Pega Maria no chão caída e leva até o hospital e salva a vida dela, é arrependimento eficaz. E, em ambos os casos, ele só responde pelos atos praticados. Seria tentativa de homicídio? Não. Porque para que haja a tentativa, tem que ser, não pode se consumar os fatos por vontade alheia ao agente. E nesse caso, se o agente desiste e nada faz, é desistência voluntária. E arrependimento eficaz, se o agente desiste voluntariamente, prosseguir os atos, impede que aquele ato se produza, ou seja, ele faz algo para salvar a vida de Maria, é arrependimento eficaz. Essa é a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Provavelmente, na maioria dos casos, a situação hipotética, se trata da desistência voluntária ou arrependimento eficaz, na maior parte das questões, eles respondem por lesão corporal. E aí pode ser a lesão corporal leve, pode ser a lesão corporal grave ou a gravíssima. Vai depender da situação e do caso hipotético. Repetindo, pode ser que seja lesão corporal, pode ser que não. Na nossa revisão completa, próxima à prova, vamos discutir isso em questões e vamos acertar, consequentemente, o que cai na prova de vocês. Outro instituto muito confundido é o arrependimento posterior. Na situação hipotética que eu dei, em que João tentou matar Maria, nós não aplicamos arrependimento posterior. Por quê? Mesmo que ele desista voluntariamente de matar Maria, ele cometeu com violência ou grave ameaça. E é o primeiro requisito para o arrependimento posterior. Tem que ser cometido sem violência ou grave ameaça. Ele tem que reparar a coisa e restituir até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário, e a consequência é a redução de pena. Então vamos aqui. Esse caso ele é tipo nos crimes de furto, onde um agente furta algum objeto e no dia posterior, no mesmo dia, voluntariamente se arrepende, vai lá e devolve ao agente, reparando o dano, e ainda não existia nenhum recebimento de denúncia ou queixa contra ele. Aí nós temos uma diminuição de pena, de 1 a 2 terços. As consequências são diferentes. Prestem atenção. Se tem violência ou grave ameaça, você já exclui o arrependimento posterior. Tá? Se tem violência ou grave ameaça. O crime de roubo, por exemplo, cabe arrependimento posterior? Não cabe. Se não cabe arrependimento posterior, nós deixamos aqui o quê? Provavelmente pode ocorrer um outro tipo penal, mas não se aplica esse instituto. Tá? Nós temos os chamados excludentes de ilicitude. Nós temos a estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regulado do direito. Aqui exclui a ilicitude. O que mais é cobrado em prova é o estado de necessidade versus legítima defesa. E o que diferencia no momento da atividade de vocês é se o agente praticou estado de necessidade, se o agente praticou legítima defesa. E o que muita gente confunde. São institutos diferentes, mas que pode levar o candidato a confundir. Então, vejamos. Artigo 24.
Estado de necessidade. Considera-se estado de necessidade quem pratique o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio, direito alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável, exigisse. Primeiro requisito do estado de necessidade. Não pode ser perigo eminente, tem que ser perigo atual. Muitas provas colocam perigo atual ou iminente. Se for um perigo eminente, já exclui o estado de necessidade. Não pode ser. O estado de necessidade tem que ser algo agora. Agora, momentâneo, instantâneo. Não pode ser algo posterior que pode acontecer. O agente ele não pode ter praticado por sua vontade. Ele não pode ter provocado aquela situação para alegar que está em estado de necessidade. E ele não tinha outra forma de salvar sua própria vida ou de outra. A maior parte das questões ela traz ali em questões de afundar um barco, onde só existe um colete salva-vidas e alguém tem que escolher salvar-se. E aquele barco não pode ter afundado por vontade ou por culpa de um dos agentes, para que se aplique. Porque se não é um perigo atual, ou se eu tive culpa naquela situação, eu não posso alegar estado de necessidade. É isso que as questões me trazem. E a legítima defesa é quem usa moderadamente dos meios necessários, repelindo a injusta agressão. Aí sim, na legítima defesa pode ser uma justa agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Nessa situação, nós temos aí a legítima defesa observando alguns requisitos também. Primeiro, se eu estou na rua ali, alguém surge, acabo discutindo com essa pessoa e ela puxa uma faca. Só que eu estou armada. Eu estou armada e o único meio que eu tenho de me defender é aquela arma. Então, eu dou um tiro no pé do agente que vem para cima de mim com a faca. Eu usei moderadamente dos meus meios necessários? Sim, porque eu atirei no pé dele, para me salvar. Porque eu não tinha outra forma de me salvar se não fosse usar aquela arma. Só que eu não botei para matar, eu atirei no pé. Eu usei moderadamente. E o meu perigo, ele era atual, por quê? Atual ou iminente. Porque, primeiro, eu estava em perigo atual, eu estava em minha direção. Iminente porque se eu não tivesse atirado, provavelmente ia me esfaquear. Então, eu usei do meu meio necessário que eu tinha, porque tem que ser o meio que você tem no momento, e ele tem que ser adequado àquela injusta agressão. Então, isso é legítima defesa. Enquanto o estado de necessidade é um perigo atual, que ninguém provocou por injusta agressão, que eu estou buscando salvar direito meu ou de outrem que não tinha outra forma de me salvar, a legítima defesa tem uma discussão, tem uma injusta agressão. E essa injusta agressão ela pode ser verbal, ela pode ser física, desde que eu utilize moderadamente dos meios que eu tinha. O estado de necessidade ele nada fala de usar dos meios moderados, é o que você tem para se salvar. A legítima defesa você responde pelo excesso também, se você não usa o meio necessário. Podendo, inclusive, sair do Instituto de Legítima Defesa e ir para a lesão corporal, ir para a tentativa de homicídio, para o homicídio. Por quê? A legítima defesa ela tem que ser preenchida os requisitos objetivos. Usar moderadamente dos meios, tem que ser um perigo atual iminente a direito meu ou de outro. Se eu extrapolo, eu posso ter consequências diversas no direito penal. Tá? O que não se pode confundir são os principais mecanismos do tipo normativo que traz o artigo 24 e o artigo 25. Enquanto o estado de necessidade é um perigo atual, legítima defesa pode ser atual e iminente. Enquanto o estado de necessidade eu não tinha outro modo de me salvar, na legítima defesa eu uso moderadamente do que eu tenho a repelir uma injusta agressão. No estado de necessidade eu não tenho injusta agressão. É algo excepcional, algo inevitável. Certo? E é isso que vai cair na prova de vocês e vocês não vão confundir nenhum dos institutos, nem tempo versus lugar do crime, nem estado de necessidade com legítima defesa, nem a lei excepcional contemporânea e suas consequências, muito menos a lei excepcional, muito menos o arrependimento posterior com a desistência voluntária e arrependimento eficaz. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.